2004. Nós vem tendo conversas a partir do momento que eu disse, nós vamos explicar os segredos mais profundos do universo. Falamos das 3 bases da vida: espiritualismo, ecumenismo e universalismo. Falamos dos 7 níveis de consciência. Aí nós foi começar a conversar sobre vida, explicando o carro, explicamos o livro da vida, a vida em si. E para pensar o conhecimento, que se você juntar tudo isso que eu falei com o tema de hoje, autodescrição, você compreende a vida material. Mas, como eu estava dizendo agora há pouco, se nós continuar vendo as coisas através da condição ser humano, se nós não se colocar, como eu já disse antes, como criança, aprendendo a viver, aprendendo as coisas da vida, nós não conseguimos entender e colocar essas coisas na prática. O que é uma obsessão? Para se chegar à auto-obsessão, vamos começar pela obsessão. Uma vontade exagerada de uma coisa sem controle, desejo sem controle. Obsessão espiritual, como se fala. A questão de entendia que seria um outro espírito com a gente o tempo todo, normalmente atrapalhando a vida da gente. Asilo em cima de você. Perfeito, pequeno. Perfeito, moço. Posso perguntar quem é capaz de criar a ação do universo? Deus. E só Ele. Então a ação de um outro ser não existe. A obsessão não pode ser uma ação, porque a obsessão, se fosse uma ação, seria Deus. Então Deus estaria lhe obsediando. Poxa. Então se obsessão é um outro espírito agindo sobre você, mas a obsessão não é ato, o que é a obsessão? Como eu falei, posse, Começamos a mudar. A obsessão não é um ato, mas a obsessão é a essência que o espírito coloca naquele ato. Concorda com isso? Isso é obsessão. Obsediar não é agir sobre você, é sentir alguma coisa sobre você. Por você. Ficou claro? Estou tentando ir bem passo a passo para nós compreender profundamente. Então você disse para eu que a obsessão é inveja, obsessão é desejo, o que mais? Raiva, frustração, ódio, é isso? Saudade, o que mais? O que mais? Que é o lado negativo. amor. Amor universal não é obsessão. Amor que a gente chama de amor, paixão. Paixão, desejo, tudo isso é obsessão. Ter raiva por alguém, a raiva é uma obsessão?
está meio estranho. Isso falou que não é água. Então passamos para o Chico, a essência. Então eu ter raiva seria a obsessão. Não o que eu faço, mas a minha raiva é a obsessão. Isso está falando que é isso? Estou explicando. Mas aí eu pergunto, a raiva é a obsessão? Não, a raiva é um sentimento que eu estou utilizando naquele momento. Então você volta que a obsessão é o ato. Não, é o sentimento. A obsessão é o sentimento. A obsessão então é a raiva. O sentimento, é. Perfeito? Sim. Porque, cadê que surge a raiva, filho? Nós temos que começar a compreender as coisas primárias do universo e as coisas secundárias. Ao contrário, eu acho. A raiva é secundária. Ela surge por causa de uma outra coisa. E a minha filha acabou de dizer, quando você é contagiado, quando o que você assa é contagiado, quando o que você quer é contagiado. Então a obsessão não é o ato, não é o sentimento, mas a obsessão nasce do ferimento do eu acho. Nasce do ferimento ao eu quero, nasce do ferimento ao eu sei, do eu individualismo. Então, você não objedia ninguém, você na verdade objedia você mesmo. Não existe obsessão, só existe auto-obsessão. Porque quando você se contagia e imagina que o instrumento da sua contrariedade é aquela pessoa, não é porque isso Deus lhe intuiu. Você que se sentiu contrariado para achar que aquela pessoa que merece o que você vai mandar para ela, deixa. É impossível que a gente consiga mandar um sentimento para uma pessoa que ela não merecer. Se não, Deus não é Deus. Então, Deus pode até usar o pensamento que nós achamos que estamos mandando, mas não está chegando lá. Veja bem, isso. Manda o pensamento. Mas como é que você direciona a sua raiva? Como eu? Todos. Para quem nos contraria, né? Como? Como é que você sente raiva dela? Como é que você direciona a sua raiva para ela? Pensando nela. E quem dá o pensamento? Deus. Então você tem raiva. E Deus direciona a sua raiva para quem te merece. Ele lhe dá todo o pensamento que constrói verdades de que Ele está lhe fazendo para ter raiva. Quando na verdade você tem raiva e Deus sabe que ela merece essa emissão desses sentimentos, então põe os pensamentos para você achar que está tendo raiva dela. Então, normalmente, por exemplo, conhecido que aquela pessoa fez um ato. O ato já foi comandado por Deus, que a pessoa não faz ato. É toda. Tudo bem, então, Deus comandou a pessoa que fez um ato. Deus fez o ato e lhe deu o pensamento de prestar atenção naquele ato e lhe deu o pensamento de julgar aquele ato assim. Não, mas isso foi perguntar. Você me interrompeu, não deixou eu perguntar. Não é isso? Então, presta atenção. Vamos fazer assim, a minha chefe, por exemplo. Deus deu pensamento a ela, e ela chama a minha atenção porque eu cheguei atrasada. E aí eu senti raiva. Para onde vai essa raiva? Para ela. Porque, coincidentemente, Para ela. eu vou pensar que eu vou dirigir para ela, porque ela... Para ela. Não pode acontecer
acontecer, por exemplo, Porque uma pessoa todos- deixa eu terminar, uma pessoa que é missionária, Deus faz ela fazer aquilo que é a missão dela. Eu sinto raiva, ele pega essa raiva e manda para outra pessoa, apesar que ele dá o pensamento que fica mandando para ela, não está indo para ela. Vai para ela. Deus te fala em merecimento. Merecimento não é positivo nem negativo, é merecimento. Se tem gente missionária que merece receber sua raiva porque sabe tratar sua raiva. Agora tem gente de não missionária que merece receber sua raiva porque o seu karma é de receber raiva. Não pode ter um agente que provoca a nossa emissão de sentimentos sem que necessariamente os nossos sentidos retornem para esse agente. Não existe isso? Não existe porque esse agente teria que agir. E no universo só quem age é Deus. Sim, mas é o que eu estou falando, ele seria um agente de Deus. Fia, se você direcionou a sua raiva vai chegar nela. Como eu te disse lá atrás, quando se explicou o sacas, ela sai daqui direto para lá. Direto daqui, né, da laringe, direto lá. É como se fosse uma seta. Mas, tudo isso é orquestrado. Você não sente raiva dela. Deus conhece você, sabe que você vai escolher a raiva. Então Deus comanda quem precisa e merece para chegar na sua frente, para que e faz aquela pessoa, Deus é o ato daquela pessoa, para que você, e lhe dá o pensamento para que você observe, tire uma conclusão que deixe alguma coisa daquilo. E você achando que é você que está fazendo, que é você que está criando, que é você que está tendo raiva daquela pessoa, de estar interagindo dentro da universalismo. Como eu disse, se tudo nessa vida é ficção, você acha que o pequenininho faz isso. O pequenininho não faz nada. Tudo que ele faz, Deus faz. E faz na sua frente, porque Deus já sabe o sentimento que você vai escolher e sabe que ele precisa daquele sentimento. Precisa e merece, positivo ou negativo, não importa. Não vamos de confundir merecimento com negatividade, Pedro. Não é isso que eu estou falando. Então, o que é obsessão? Obsessão são os seus passados. Obsessão é o seu saber. Obsessão é o seu conhecimento. O seu conhecimento é o instrumento da sua auto-obsessão. Por que a auto-obsessão? Porque não lhe deixa alterar o karma. Se toda vez que alguém agir, você vai agir da mesma forma, porque você sabe que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Porque você sabe que aquilo é bonito ou que aquilo é feio. Alguém que foi morto, e vou usar o exemplo de vocês, pelo conhecimento de vocês, alguém que foi morto, sabe que ter sido assassinado não pesa, e por isso ele quer vingança. E quando ele não destruir o eu sei que eu não deveria ter morrido, o eu sei que ele me matar foi uma coisa errada, o eu sei que isso tudo não pesa, ele vai viver aquela obsessão, não no outro, porque ele está sendo instrumento para levar o que o outro precisa e merece, mas a auto-obsessão, a obsessão a ele mesmo, ele fica pensado no mesmo karma. Ou seja, tendo reações iguais que vai dar sempre a mesmo karma como resultado. É o que nós estávamos falando antes. É preciso dominar os pensamentos.
dominar os sentimentos. Não é não ter mais. Essa não é a glória, porque você não consegue não ter mais. Viu, filha? Eu estou dizendo que tem que ser dominar você, seus pensamentos. Porque não ter mais vocês não conseguem. Como dominar? Dominando. Como dominar? Não alimentando, não prosseguindo na auto-obsessão. Vamos dizer uma coisa que você fala, o que você não gosta que o pequenininho faça? Ele não está ouvindo, pode falar. Largar o açúcar aberto. Você não gosta que ele largue o açúcar aberto. Isso para você é uma verdade. Isso para você é uma obsessão. Então, veja, Deus vai fazer ele continuar largando aberto. E é preciso você se dominar. Então você vê aberto, vai vir aquela crítica. O pequenininho não tem jeito. Acaba aí. O pequenininho não tem jeito. Espera. O pequenininho não deixou aberto. Deus deixou aberto. O próprio açucareiro é Deus. Deus se deixou aberto. Não tem nada errado. Isso é dominar. Agora, como é que vocês agem hoje? Pequenininho deixou aberto. Pequenininho não pega. Ele não tem preocupação com os outros. Ele não está nem aí para ninguém. Ele não foi ele que pagou e ele não liga para os outros. Se embate. E você vai vivenciando mesmo calma. Isso é a auto-obsessão. Você se obsedia porque você está sempre agindo sobre você mesmo. Você não consegue fugir daquele karma. Enquanto você tiver um certo e um errado, você vai viver o mesmo karma. Porque se existe um instrumento da obsessão, o instrumento da obsessão são as suas verdades, são as suas lógicas, são os seus desejos, são as suas paixões. Esse é um instrumento pelo qual você se obsedia. Você não obsedia o outro, no caso do espírito fora da carne ou mesmo na carne, porque na verdade você está sendo instrumento para levar o que ele precisa. E na hora que você está sendo instrumento, você está contido e vivendo a sua própria auto-obsessão. E não consegue ver essa auto-obsessão porque você está preso no karma e aí você não vê como obsessão, você vê você como certo. Falando de que a gente chama de obsessão de outro, né? Quando alguém chega numa casa espírita para um tratamento, como eles falam, de desobsessão, é porque a pessoa mereceu, até aí tudo bem. Certo, mereceu chegar lá, fazer o tratamento, etc. Mereceu positivo e negativamente. Por que precisa de um médico para fazer essa desobsessão? Justamente para virar natural para vocês. Se essa desobsessão fosse feita sobrenaturalmente, ou seja, você não visse nada, você não ia acreditar. Tendo médio, vocês já não acreditam. Então, nesse caso, existe um outro espírito obsessor? Claro que existe. Sim, mas Ela não vai ser obsessora, ele não é, você não é obsessor dela? mas aquilo ali é um teatro ou não existe? Como assim teatro? Um espírito, por exemplo, ser tirado, como nós já fizemos no trabalho, certo? Ser colocado no médium, certo? Tirar de uma pessoa e colocar no médium para ele deixar de obsidiar outra pessoa. Certo? Isso existe, essa ligação entre aqueles dois espíritos ali,
obsidiando o outro, estão ligados ao outro. Sim, Mas aí é a afinidade de sentimentos que está ligada. É que você ainda está buscando o solução lógica. A afinidade de sentimentos zela o quê? Mesmo carro. Zela merecimento. Sim. Então, para que falar em afinidade de sentimento? Ou seja, uma coisa dentro da lógica material que eu posso compreender. O senhor está falando de obsessão do espírito do outro. Estou falando de obsessão de um espírito com o outro, encarnado ou desencarnado. E só estou querendo mostrar que tanto faz você criticar ela criticar você, quanto o outro espírito aqui fora, é obsessão do mesmo jeito. Porque você, mas na verdade você não está obsediando o outro, você está se auto-obsediando. Porque quando ela diz, pequenininho, você está errado, você pode achar que ela é seu karma, pega no seu pé, que ela está errada, mas não é nada disso. Ela está se obsediando, porque ela está vivendo a verdade dela. E viver a verdade dela é a obsessão. A obsessão é a ela mesmo, porque ela fica oscilando no mesmo karma. Ela não está fazendo nada contra você. Porque o que vai ocorrer com você, ou seja, o seu próximo karma, depende da forma que você receber, não da forma não que ela fizer. Então ela não pode obsediar você. Na verdade, a gente deixa de ser obsediado. Na verdade, a gente se obsedia. Porque a presença de um outro espírito ali, a gente pode mudar o nosso sentimento e ignorar deixa de ser uma obsessão. Sim. Mas mudar o sentimento, filha, sem mudar a verdade, não muda. É o que eu disse, quando tiver certo ou errado, você vai viver o mesmo carro. Porque você vai sempre continuar indo para o certo e indo para o errado. E essa questão que a gente chama de obsessor, que eu já falou, ocupar o corpo, né, vamos dizer assim, é porque muitos espíritos desencarnados não estão enxergando espaço ao seu redor, não estão enxergando nem o médico, nem coisa alguma, ele precisa... Nem sabe que morreu. Precisa entrar numa matéria mais densa, vamos dizer assim. Vai descobrir que não tem mais corpo. Isso. Para descobrir, para ver, para enxergar. Não, a primeira sensação quando entra no corpo é: que é isso? O que eu estou fazendo aqui? É como aquele filme que o psicólogo vai tratar o menino, né? O menino que é problemático, e no fim descobre que ele, o psicólogo, Ele é o problema. ele é morto. Ele é o problema dele. Ele está Dele. muito bom. E filha, vou dizer uma coisa: quando você lida e acha que está vivo, está vivo. Quando você lida, você lida que você acha que está vivo, está vivo. Nós já tivemos esse exemplo aqui. Foi quando que conversou com um casal, uma chicana e um velho, e nem sabia que eles estavam mortos. Você acha? Você acha que... Eu nunca falei, mas você acha que você nunca falou com um morto achando que ele está vivo. Então continue achando, mas quando você achar, você está no seu obsessão. Não vou achar, mas assim, não vou saber. Compreenderam a obsessão? E por isso eu sabia de auto-obsessão, porque não existe obsessão. A obsessão, quando um espírito encosta atrás de você, é teatro. É isso que eu perguntei, se era teatro. É teatro. É teatro. É para uma, para outra, quem está com o universo existe isso. O universo é teatro. Porque na verdade, quando você acha que você está obsediando, fazendo mal ao outro, você está fazendo o que ele precisa e merece para se elevar. Você é agente do karma dele, porque o que você faz para ele é seu karma e karma dele. Então não existe obsessão dentro do sentido que vocês conhecem, de um para outro. A obsessão é interna. É você, como é que você falou no início, obcecado?
Não, eu falei uma, que ela obsessão, você falou de ser obcecado, de desejo muito forte por alguma coisa. Isso é obcecado, não é obsessão. Obcecado pelas suas verdades. Vira uma obsessão, mas a obsessão nasce de você ser obcecado pela sua verdade. Porque, deixa eu só completar, a obsessão é a ação, é o karma, é você ficar zilando do mesmo karma. Mas, não é ação lá, ação espiritual. Isso é obsessão. É quando você se obceca por alguma coisa e todos são obcecados pela sua verdade. Não pode dizer, eu não sou. Porque para transformar ela em verdade, lá é uma obcecada, já ficou obcecada. Na verdade, pode dizer que eu confundia. Era minha filha, amor com obsessão, que eu achava que era amor da obsessão. Ela pode. Você tem uma paixão. Após é uma obsessão interna. E foi isso que eu disse ontem para você. Você nunca me falou nada. O tempo acabou. Já ficou bem claro. Fia, se faltou, não se pode diagnosticar doença sem a cura. Como é que se acaba com uma auto-obsessão? Dominando o pensamento e disciplina. Não alimentar. Porque ele está pensando o que ela falou. Não alimentar o que você está pensando. Então você vai ficar sem pensar. Dirige o pensamento para outra coisa. Eu só consigo. Você vai viver, passar a viver uma outra obsessão. Como é que se acaba com o cara? Com a obsessão? Então, por exemplo, falar por mim, falar por ele. Vou dar um exemplo. Repete o que você fez agora há pouco. Quando entrou o quê? Eu olhei para meu piano. E como é que você fez? Falei, um gafanhoto. Não. Assim. Eu fiz assim sem saber que era um gafanhoto. Eu sabia que era uma barata. Isso! E aí você viveu a sua obsessão barata. Barata não pesca, barata não serve, barata é nojento, barata. Você vivenciou toda a sua obsessão, você se obsediou. O que é acabar com a obsessão? Cachorro. O que cachorro? O que cachorro aqui do meu lado? É mais forte que eu. Mas é isso que se chama trabalho, se chama que Eu acho que uma barata passar comigo para não. hoje vai mesmo. Mas para isso precisa trabalho. O que é isso? Não sei o que é isso. Não quero saber o que é isso. Por que eu tenho que saber o que é isso? Então, o pensamento explorativo ali. Você quer ver uma coisa? Qual o problema de um cachorro subir em cima dele ou dela? Você já falou 500 vezes, o cachorro deixou de subir. Não, você não consegue fazer o cachorro parar de subir. Então deixa de se auto-obsediar e achar que o cachorro não deve subir. Se subir, subiu. Se não subir, não subiu. Agora, se eles não gostar, eles não gostaram. O problema é deles. É a obsessão deles. É isso que acaba com a obsessão. É você lutar contra as suas verdades e colocar Deus no lugar delas. O cachorro não sobe nela.
Porque ela não existe, o cachorro não existe, Chumbi não existe. Tudo isso é Deus. A ação e os instrumentos são Deus. Então tudo isso é Deus em ação. E o que é Deus em ação? O que é Deus em ação? Amor. Então tudo isso é amor. E você não quer deixar o amor acontecer? Acabar com a obsessão, como eu te disse, é olhar e vigiar. Vigiar seu pensamento. Vigiar, talvez